da Rádio Vibe Mundial. É um grande prazer, estamos começando mais um programa aqui na 95,7 FM. Estamos também ao vivo na página oficial Dr. Marcos Fernandes. Aliás, se você não me segue no Instagram, por favor, lá eu coloco todos os cursos, eventos, palestras que realizo. Enfim, será um grande prazer tê-la ou tê-lo no meu Instagram. Para quem está ouvindo o programa pela primeira vez, meu nome é Marcos Fernandes, eu sou veterinário, homeopata, psicanalista clínico e trabalho com constelação familiar e medicina germânica. Aliás, já uma novidade. A partir dessa semana, nós já temos, o Instituto Marcos Fernandes já tem cursos no Hotmart. Esses cursos, nenhum deles é exclusividade para médicos veterinários. Mas todas as pessoas que querem conhecer como funcionam algumas técnicas aos quais eu utilizo nos meus atendimentos, será um prazer que você faça os nossos cursos. O primeiro curso que está lá disponível é tema do meu livro, Cara de um, Focinho do Outro, que mostra a ligação de semelhança entre os animais e seus tutores, inclusive na mesma doença. Né? Grande parte dos animais que eu atendo todos os dias, eles têm uma semelhança grande das suas doenças, das suas patologias, das suas questões ligadas ao seu tutor. O animal, ele honra, ele busca ser igual ao tutor ao qual ele tanto ama. Isso faz com que ele adquire questões que não são dele, que são dos seus tutores ou de alguém do sistema familiar ao qual ele está inserido. Então, Hotmart, plataforma Hotmart, primeiro curso disponível, Cara de um, Focinho do Outro. Esse curso eu tenho indicado a todos os tutores de animais que eu atendo, porque as semelhanças são tão grandes e não tem como a gente curar o animal sem curar ou sem olhar para as questões dos tutores, né? Aliás, esse é exatamente o nosso tema de hoje. Terapia familiar multiespécie no consultório veterinário. O que é isso? Como é que a gente trata a família toda na consulta veterinária? É até meio esquisito, né? A pessoa leva o cachorro lá e aí eu vou descobrindo que a pessoa tem conflitos de autodesvalorização, de perdas, de separação, conflitos de contato, conflitos sexuais. Mas como é que é isso, né? Como é que através do animal a gente consegue entender o que está acontecendo na família? Pronto, isso é, em resumo, uma terapia multiespécie. É entender o que acontece no sistema familiar. A gente precisa entender que as doenças, elas não são individuais. Nenhuma doença, eu desenvolvi isso aqui não tem nada a ver com alguém lá em casa ou com alguma situação. Não, sempre tem. Né? Veja que a gente é filho de alguém. Nós temos um pai e uma mãe. O cachorro também tem um pai e uma mãe. E o cachorro tem pais adotivos. E esses tutores, ao qual corretamente nós chamamos, os animais se deixam influenciar por eles e adquirem as suas questões. E é exatamente aí que a gente entra. Não adianta a gente tratar só o animal. Isso eu fiz durante algum tempo, pouco tempo, porque logo eu percebi que havia uma relação de semelhança grande entre um e outro. E eu percebia que as doenças, elas se resolviam nos animais na medida que as pessoas também olhavam para suas questões, né? Um ambiente saudável tem animais saudáveis. Um ambiente saudável tem crianças saudáveis. Um ambiente saudável tem toda uma situação favorável para que você não adoeça, né? Ou ao contrário. Hoje, por exemplo, né? Eu estava na Moca, meu consultório fica na Moca, e parei numa padaria para tomar um café e tal. E sempre que eu paro nessa padaria, tem lá uma televisão e esses programas, né? Que a gente nem precisa dizer o nome, falando de coisa ruim, e assassinato, e abuso, e as pessoas ficam ali. E eu sempre tomo café ali, sempre observo. Hoje eu não aguentei, chamei a funcionária, falei, querida, faz o seguinte, coloca uma música, põe uma música. Porque, olha, vocês ficam aqui o dia todo conectado a essa situação. Como é que... E eu percebo essa padaria sempre vazia, troca de dono, não troca, não muda, não tem gente, não tem cliente, sempre vazio. Então, assim, como é que pode as pessoas que ali estão, a gente achar que existe alguma saúde ali?
Porque a saúde não é só silêncio dos órgãos ou ausência de sintomas. Saúde não é isso. Saúde é muito mais que isso. Saúde que é física, emocional, espiritual, mental, financeira. Saúde é tudo isso. Tanto que se você tiver com algum desses problemas em alguma dessas áreas, você não tem saúde. Ah, eu tenho saúde, só não tenho dinheiro, então. Sinto informar, você não tem saúde. Não é verdade? E eu falei dessa padaria porque hoje eu pensei na medicina germânica, pensei no Dr. Hammer. E o Dr. Hammer, grande médico, oncologista, que criou essa nova forma de ver as doenças, as enfermidades, e criou a medicina germânica, a qual eu utilizo uma das técnicas no meu consultório, para tentar entender o conflito da pessoa olhando para o cachorro, ele dizia que muitas vezes a gente adoece não porque a gente viveu um conflito biológico, né? Um trauma mental, emocional, uma situação, mas só de nós assistirmos, sabermos, alguém nos contar uma situação dramática, inesperada, vivida em solidão, por exemplo, você pode adquirir, somatizar, eu estou falando de uma forma simples, embora ele nunca falou somatizar, mas você pode adquirir doenças ou enfermidades que têm a ver com a pessoa que viveu esse trauma. Então, por exemplo, se eu estou lá na padaria da Moca, assistindo, enquanto eu tomava o meu café e comia o meu pão de queijo, estou assistindo lá, ele matou, ele abusou, ele fez isso, ele fez aquilo, eu tô, se tiver alguma notícia que me pega de jeito, que bate em algum conteúdo, em alguma fragilidade minha, eu passo a adoecer por nunca ter vivido aquela situação ao qual eu vi na TV. Ele falava isso. Então, se a gente for olhar nesse sentido, a televisão, hoje em dia, esse tipo de programa, não a televisão como um todo, tem programas, tem canais que são até interessantes, é uma fábrica de doença. Simplesmente o fato de estar ligado à televisão e as pessoas ouvindo aquilo já é uma fábrica de doença. E interessante que a funcionária da padaria falou assim, não, fica ligada, mas a gente nem liga, não existe isso. Como ninguém liga? Toda hora está aparecendo a imagem de alguém chorando, alguém que viveu um drama, alguém que viveu uma situação difícil, e você está ali esquentando e requentando essa notícia, interiorizando, colocando para dentro de você. Voltando ao animal, o animal também tem essa questão. Se o animal ele se conecta com pessoas que têm uma vibração positiva, um olhar positivo, uma saúde mental, física, emocional, qual a chance desse animal ter mais saúde, ir menos ao veterinário? Qual a possibilidade? É muito maior. Então, a doença, a enfermidade é um contexto. Eu costumo dizer que ficar doente é igual fazer bolo. Como assim, Marcos? Como é que é fazer um bolo? Você tem que seguir uma receita. 2 ovos, meia xícara de farinha, uma pitada de sal, uma colherzinha de fermento, bater, liquidificador, pôr no forno. Aí você faz o bolo. Ficar doente é a mesma coisa. Ele ficou doente porque ele tomou chuva. Não. A chuva foi um fator. Você não sabe o que ele viveu há 5 dias atrás em termos de situação estressante, alguma contrariedade, ele viu alguma coisa que o desagradou, ele recebeu alguma notícia que desagradou. É que a gente não está ligado a isso. Então, tratar com terapia familiar multiespécie é isso. É você saber do contexto da família, do contexto do que lhe acontece. Então, por exemplo, ontem eu atendi um animal lá com um problema de saúde, né? Foi um plantão domingo, tudo bem. Ele tinha lá uma questão. Mas o que aconteceu na família? Quem é a família? Quem mora aqui? Né? Assim começam as minhas consultas. Porque se for só para apenas, eu digo apenas porque reduzir o paciente a muito pouco. Prescrever um antiemético, que é um medicamento para diminuir o vômito, um antidiarreico, isso é muito simples. Se for para tratar sintoma, isso é muito fácil, né? Então, eu não sei por que ele está tendo vômito e diarreia. Então, vamos utilizar aqui um remédio para vômito? Vamos utilizar um remédio para diarreia? Qualquer coisa a senhora me liga.
isso é ser muito superficial no atendimento. Por que que ele vomitou? O que que aconteceu na casa? Estava tendo uma festa? Detetizaram a casa? Elimine todas as causas físicas que podem ter levado, que podem levar o indivíduo, no caso o animal, a vômito e diarreia. Mas vamos para as psíquicas. O que que aconteceu de diferente na casa? Ai, meu filho brigou com o pai, bateu a porta e saiu sexta-feira, não voltou, tá na casa da namorada, a gente já ligou, tá preocupado. Pronto. Mas o cachorro tá vomitando por causa disso? É. Se você eliminou todas as causas físicas, todas as causas ambientais, então sobram as não físicas, as não ambientais. Não precisa ser muito inteligente, né, para perceber isso. Ah, mas o cachorro, será, doutor, que o cachorro pegou essa contrariedade? Será que ele engoliu essa raiva indigesta do meu marido que ficou extremamente bravo e contrariado porque meu filho fez isso? Sim. O seu cachorro é ligado ao seu filho? O seu cachorro é ligado ao seu marido? Demais! Nossa, meu marido e meu cachorro, eles, onde um vai, o outro vai, e o meu marido viaja, o cachorro não come, pronto, tá aí o fenômeno chamado identificação, identificar em psicanálise, conceito de Freud, ser como, agir como, né? Aí depois vem Bert Hellinger e fala em honra, nós honramos os nossos pais. Aí vem Rupert Sheldrake que fala dos campos morfogenéticos. Pronto. Então veja, olhar para tudo isso é a cura do animal. Alguém pode falar assim, mas então você não medica o animal? Não, posso até medicar lá com a minha homeopatia, né? A minha não, né? A do Samuel Hahnemann, que é o pai da homeopatia, mas com a técnica que eu utilizo, prescrevo os meus medicamentos, mas não é isso que é importante. Se nós não formos na causa do adoecimento do animal, então nós fazemos uma clínica muito superficial. Ou, se a gente não acredita, né? Eu não sei por que não acreditar que um animal pode pegar, entre aspas, ou somatizar questões psíquicas do tutor. O tutor, esse caso mesmo que eu atendi, a esposa falou que o marido ficou muito mal, o pai do rapaz ficou muito mal porque foi uma briga boba, uma discussão que começou sem nenhum sentido e culminou com o menino batendo a porta e saindo de casa. Bom, mas na verdade as coisas não são bem assim, tem outras coisas que estão acontecendo nessa família que as pessoas não estão olhando. Mas vamos falar da situação em si, que foi o start, que fez com que o animal adoecesse. Foi essa. E aí a gente olha para a medicina germânica. O Dr. Hammer, na medicina germânica, o animal estava vomitando, né? Esse era o principal sintoma. Então eu vou lá em estômago. Estômago é feito de curvatura maior e curvatura menor. Isso é anatomia. O Dr. Hammer dizia, a curvatura maior, e é verdade, é formado por um tecido embriológico, aquele tecido que, aqueles 3 tecidos, endoderma, mesoderma e ectoderma, que se formam logo após a união do espermatozoide com o óvulo, cerca de 15 dias depois da fertilização, formam-se tecidos embrionários. E os tecidos embrionários, eles são a base, o terreno para formar os nossos órgãos. Então, parte do estômago é formado por um tecido chamado endoderma. E a outra parte do estômago é formado por um tecido chamado ectoderma. E quando nós engolimos algo com raiva, uma situação, porque a gente não engole só comida ou água, a gente engole situações da vida. Quando esse homem engoliu essa situação de ver o filho saindo bravo, batendo a porta por causa de uma simples discussão, ele engoliu aquilo com raiva. E engolindo com raiva, ele atinge a curvatura menor do estômago, que é originada pelo ectoderma, que tem transtornos de relacionamento. Então, toda vez que a gente tem conflitos sociais, a gente adoece dessa parte do estômago, que é a parte que normalmente inflama, provoca gastrite, a gente faz endoscopia, né? Tem dor, mal-estar, toda aquela situação do quadro gástrico, né? E é o que esse animal tinha. E quando não, é comum, nesse caso não foi, mas é muito comum a gente atender o tutor com sintoma, o tutor vomitando e o animal vomitando também. Isso é comum, isso é o meu dia a dia. Não foi esse caso, por algum motivo, ele não desenvolveu nenhum sintoma, mas estava lá, triste, chateado, etc., né? E quem ficou mal? O cachorro.
E aí, como é que a gente faz para tratar isso, né? Segundo o Dr. Hammer, levando consciência para a pessoa. Né? O marido não estava na casa, no atendimento, mas eu falei para a esposa dele, falei, olha, o animal passou mal por causa dessa situação que vocês viveram há 2, 3 dias atrás. Ah, é? Nossa, que coisa. Então, comenta com seu marido sobre isso, né? Peça para ele olhar essa situação de forma a ressignificar. Ressignificar é dar um outro olhar àquilo que lhe aconteceu. Então, vamos olhar de uma forma diferente ao que nos aconteceu. Não é negar, não é esquecer, não é perdoar, porque tudo isso é coisa, né, de cultura judaico-cristã. Ai, tem que esquecer, ai, tem que perdoar, deixa pra lá nada. Só tem que olhar. Olhar com um olhar mais maduro, um olhar menos infantil para a situação que aconteceu. Entender que o que aconteceu não foi o motivo pelo qual o menino saiu de casa. Já vinha acontecendo situações, questões relacionais entre esses dois, entre o pai e esse menino, que culminou com essa situação. E aí eu vou mais longe. Eu falei de Dr. Hammer, falei da medicina germânica, que é uma das técnicas que eu utilizo. Eu posso falar agora com o olhar da visão sistêmica. Na visão sistêmica, segundo Bert Hellinger, nós temos 3 leis, chamado 3 leis do amor, que são leis que você coloca em toda situação na tua vida e você resolve colocando essas 3 leis. Por isso que a visão sistêmica, as constelações familiares de Bert Hellinger, grande psicanalista e criador dessa técnica, ela não é simplesmente definida como uma psicoterapia breve, como muitos acham. É uma filosofia de vida, é uma forma de viver. Então, em todas as situações da minha vida, na empresa, lá em casa, no trabalho, onde eu quer que eu esteja, se eu utilizo essas 3 leis, eu dou equilíbrio ao sistema ao qual eu estou em contato. Por exemplo, essa família, né? Por que o filho brigou com o pai? Bom, filho não briga com o pai. Não. Quando o pai está no lugar de pai e o filho está no lugar de filho, não tem briga. Porque um manda, o outro obedece. Um é maior, o outro é menor. A primeira lei de Bert Hellinger fala exatamente sobre hierarquia. Hierarquia é quem chegou primeiro no sistema. Quem chegou primeiro nesse sistema familiar? O homem, junto com a mãe do menino. São iguais. Chegaram junto, não é? Para formar um sistema. Quem veio depois? Quem veio depois foram os filhos. E esse filho ao qual eu me refiro é o caçula. É o último a chegar no sistema. Ou seja, é o último a falar. E o pai é o maior, assim como a mãe também são maiores. Os filhos são menores. Quando a gente está nesse lugar, não tem que filho brigar com o pai. O problema é que, por algum motivo, a gente sai desse lugar. Sai do lugar de maior. Sai do lugar de pai. Sai do lugar de quem cuida. E aí vai para um lugar que não é esse. E as pessoas fazem isso por inúmeras questões. Às vezes, muitas vezes, por questões que esse pai, desse pai, ou seja, o avô desse menino, também tinha questões com esse pai. Né? Também não estava no lugar de avô. Porque tudo, ou quase tudo, na visão sistêmica, tem uma ligação com o transgeracional. Tem uma ligação com a ancestralidade nossa, das nossas famílias. Então, nem tudo que a gente está vivendo hoje ocorre em função desse transgeracional, tá? Então, pessoal, é dessa forma que existe a terapia familiar multiespécie. É dessa forma que eu trabalho. Eu continuo atendendo animais no meu consultório de veterinário, como eu disse, fica na Moca, mas sempre com esse olhar. Eu muito pouco vou medicar o animal. Aliás, a grande maioria dos pacientes que eu atendo, eles vêm de colegas veterinários que não conseguem mais entender o que está acontecendo com o animal. Não conseguem mais, né? Grande parte, muitas vezes, em função de processos de humanização, né? Humanizar é dar vida de gente para quem não é gente, né? No caso, a gente dá vida de gente para as pessoas. Até fizemos uma enquete aqui, né? Se você trata o seu animal como filho, né? Tá no meu stories. Depois responde lá, eu quero saber como é que você vê o teu cachorro, se é como filho. Aliás, esse assunto hoje é a tônica do momento. De manhã, eu fiz uma live para a OAB
subseção de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, dentro da Comissão de Proteção e Direito dos Animais de lá. Muito bacana, né? A Renata me entrevistou, foi bem legal. E falamos sobre isso, humanização. Que a humanização pode ser considerado maus tratos. Se você chama o cachorro, vem com o papai, vem com a mamãe, você está maltratando ele. No meu olhar. No olhar da medicina sistêmica também, da medicina veterinária sistêmica também, porque você está excluindo o pai e a mãe dele. Até porque você não está falando a verdade, você não é o pai dele. Ou você poderia gerar um cachorro? Não poderia. Até onde eu entendo, não poderia. Então não pode. Se não pode, não é filho. E hoje à noite eu vou estar com o Jorge Guerra. Jorge Guerra é o repórter pet, falando exatamente sobre esse tema. Vai ser muito bacana. Né? Me acompanha aqui no canal. Aliás, se você quiser depois o endereço, eu te encaminho, você assiste ao vivo a entrevista. Vai estar o Jorge Guerra, que é o repórter pet, vai estar um adestrador, né? E vai estar eu para debater. Esse tema vai ser bem legal. Pessoal, então é isso. Quem tiver interesse em conhecer essa visão melhor, faça meu curso do Hotmart. O curso é online, são 10 aulas, são 6 horas de curso, creio. 6 horas de curso. Mas é muito legal, é muito divertida. Eu falo de casos reais do consultório, como eu contei esse hoje. Né? É muito legal. E eu tenho certeza que você fazendo esse curso, você vai olhar o seu animal de uma forma diferente. Você vai olhar o seu cachorro como cachorro. Você vai olhar o seu gato como gato. E isso não diminui o teu amor por ele. Ao contrário, isso é um sintoma, um sinal de respeito que você tem para com esse animal. Se você chama teu cachorro de filho, se você o considera como filho, se você evita que ele se socialize, que você super proteja esse animal, desculpa, você não gosta desse animal. Porque você desconhece as reais necessidades da espécie ao qual você tem na tua casa. Você não sabe. O cão é um animal gregário. Ele precisa se relacionar. Se você deixa ele fechado, encarcerado num apartamento, convivendo só com pessoas, ele vai adoecer. Não estou dizendo que você é ruim. Só estou dizendo que falta, que você ignora certas questões que você precisa conhecer em relação ao animal, em relação à espécie que você tem. Pessoal, tempo acabando. Muito grato pela audiência aqui na rádio. Aqui também pelo oficial Dr. Marcos Fernandes. E veja lá no Hotmart o curso Cara de um, Focinho do Outro. Qualquer dúvida, entre em contato. Grande abraço.